Novos tempos, novos desafios. Nós nos encontramos num cenário bastante peculiar nos nossos dias e que se tornaram de fato um desafio para a vida cristã, para a realidade da igreja e para o ministério pastoral. Eu gostaria de iniciar aqui a minha fala me lembrando daquilo que vamos encontrar em Neemias capítulo 8, quando nós estamos no cenário em que o povo, no período persa, está voltando para a terra de Judá, e eles ali nesse momento de uma reforma causada e liderada por Esdras, eles estão aí de novo em contato com o livro da lei, com a palavra divina, e eles ouvem a leitura dessa palavra, eles ficam emocionados, eles são atingidos e passam aí por um momento de choro, e no meio disso, com um destaque especial para o versículo 10, 11, 12, existe toda uma conclamação para que eles não fiquem exageradamente tristes, porque aquele dia é um dia de alegria, de celebração, de esperança, porque a alegria do Senhor é que nos dá força, que nos permite caminhar. Esse texto, esse enfoque aí do livro de Neemias no período pós-exílico, nós precisamos aí focalizar com atenção a realidade de que é uma repaginação da história, né? Ou seja, o povo vivia numa expectativa em relação à sua aliança com Deus, e tudo isso ruiu por causa dos descaminhos do povo. O povo passa por um período de juízo e retorna. E agora é hora de realinhar a vida. É um outro cenário, a situação na terra é totalmente diferente. Tudo está destruído, não é como diziam os nossos avós. Estamos diante de um cenário diferente de pensamento, de organização da realidade, que é exatamente o cenário do mundo persa. Os desafios são enormes e é preciso retomar a relação com o passado, fazer a releitura da palavra divina para ter um universo de esperança e de construção do futuro. Isso chama atenção e estabelece para nós uma espécie de referência, de paradigma para lidar com novos desafios diante de um novo tempo. E eu começaria aqui a minha elaboração de pensamento sobre o tema, pensando qual é o cenário em que nós nos encontramos e o que precisa ser verificado aí. Acho que o primeiro elemento que merece um destaque é que nós estivemos de frente aí com uma realidade de extrema instabilidade, né? O mundo que nós herdamos, esse mundo pós-iluminista, esse mundo de Aufklärung, né? da realidade projetada, organizada, até certo ponto harmônica dentro das nossas agendas, do nosso planejamento. Até mesmo as instituições religiosas se tornaram, assim, até certo ponto, empresas e quase que, em alguns casos, multinacionais da fé, onde todos os auxílios do mundo digital, tudo aquilo que é a pré-programação pragmática permite desenhar. E, de repente, todo esse mundo, em pouco tempo, por causa de um micro-organismo, entrou numa crise muito acentuada. E os nossos planos foram colocados por água abaixo, a nossa vida se redimensionou, os nossos projetos, a nossa configuração organizada, ela teve uma situação de caos. Isso nos humilha, né? Isso nos coloca numa situação de forçar a barra, no sentido de que a nossa previsibilidade precisa continuar valendo,
E, e especialmente no cenário dos desdobramentos pessoais, essa falta de chão, esse desaparecimento da previsibilidade trouxe todo um questionamento, né? Porque somos filhos da modernidade que até certo ponto é refém da certeza, né? Desde os tempos cartesianos, e de certa forma a nossa maneira de pensar a Bíblia, de fazer teologia, também tem esse contorno desse flerte exagerado com a certeza, né? Nessa síndrome de segurança discutível. E no cenário no qual nós nos encontramos, essa realidade se mostrou improvável. Por isso, muita crise de fé, muito realinhamento forçado interno nessa relação de fé com elementos de organização emocional. Tudo isso passou por um processo de crise muito acentuada e que trouxe um redimensionamento das pessoas, né? Muita gente, por exemplo, não imaginava, né, uma realidade da vida que pudesse abrir mão dessa previsibilidade certeira para os abençoados do Senhor. Então, muita gente passa por um processo de reavaliação teológica, passa por um processo de reavaliação das suas emoções, sensações e conexões com a espiritualidade, inclusive com uma disposição hoje de buscar outras águas para beber, já que a antiga parece ter ficado com um certo gosto estranho. Esse abalo da certeza, do controle, da previsibilidade trouxe uma série de questões complicadas e difíceis que a realidade pessoal, pastoral e pessoal precisa considerar. Outro elemento que merece atenção nesse cenário que se manifestou diante de nós foi, eu diria, o desdobramento propriamente de ordem psíquica, eu diria aí tanto no sentido psiquiátrico e psicológico. Por quê? Porque os desdobramentos emocionais, afetivos que essa situação nos trouxe, colocou, né, à tona uma série de situações que eu diria que até certo ponto estavam latentes e que tiveram agora a oportunidade de se manifestar intensamente. Isso quer dizer que o novo cenário aumentou, por exemplo, os conflitos familiares que, a certa forma, já estavam presentes e agora se tornaram realmente conflitos externalizados e até mesmo belicosos. Muitas pessoas tiveram um crescimento significativo por razões, no caso, puramente psicológicas mesmo, de depressão, de sentimento negativo, de desesperança e uma série de situações que exige da comunidade da fé uma abordagem terapêutica mais acentuada. E uma das dificuldades que nós temos, que boa parte do nosso mundo religioso, até porque tem todo esse cenário em que nós estamos, de alguma maneira, ligados de modo especial com o divino, com o sagrado, com Deus, então há uma espécie de vacina evangélica, né? Uma imunidade em relação aos sentimentos ruins, porque nós temos a conexão espiritual diferenciada. Só que no momento da crise maior, essa perspectiva ela entra na contramão do auxílio do indivíduo, porque ele está esperando uma espécie de força diferenciada no momento em que se manifesta, digamos assim, uma fragilidade maior. Diante desse contexto, desse cenário, os contornos psicológicos problemáticos se ampliaram e muita gente se viu entregue aos sentimentos negativos e derrotistas de maneira muito intensa, sem saber, inclusive, como é que isso se relaciona com a fé.
E aí nós temos um elemento teológico problematizador, porque a pessoa se culpa muito mais, ele entende que de alguma maneira ele não foi fiel aqui e que ele falhou em fazer alguma coisa lá. Todo esse elemento, vamos dizer, afastado de uma expectativa de graça divina ficou acentuado. Sem falar das questões ainda para as quais muita gente no ambiente religioso e até pastoral não está preparada, que são questões realmente psiquiátricas. A pessoa com as suas defasagens, seus problemas pessoais que têm origem médica e que muitas vezes são tratados exclusivamente como algo que precisa ser abordado de maneira mística, de maneira, como se diz, espiritual, ou até mesmo com uma espécie de terapia simplificada. Essa crise se acentuou e os descompassos de doença mental, psiquiátricos, são uma realidade presente em muitos contextos do nosso ambiente pastoral nos dias de hoje. Às vezes você vê um indivíduo assim entrar numa situação de conflito, de absoluta ruptura fraternal, e você imagina que há algum problema objetivo ou que alguma força espiritual está agindo, e na verdade o indivíduo está mal da sua saúde mental. Esse novo cenário também lança desafios para nós em função dos desdobramentos sociais da comunidade da fé. Porque, claro, a gente sabe, toda essa situação desse admirável mundo novo pós-Covid e com os desdobramentos de tudo que aconteceu nesse contexto, trouxe uma grande quantidade de pessoas numa situação de extrema necessidade. Isso quer dizer gente que perdeu o emprego, gente que perdeu a fonte de renda maior, gente que entrou em falência, gente que diminuiu o seu ganho, gente que passa até mesmo por uma necessidade de sobrevivência, né? E aliado ao fato, né, ainda de que muita gente imagina que quem está com Deus é especialmente protegido, que o verdadeiro justo nunca vai mendigar o pão, e com outros contornos hermenêuticos questionáveis, nós temos um cenário bastante difícil. E isso significa que a igreja, talvez não tão acostumada a esse cenário, hoje vai ter de ter um olhar para essa fragilização social, porque as pessoas vão estar próximas de nós, vão bater na nossa porta, vão enfrentar um momento difícil. O número de pessoas numa situação de fragilidade social, econômica, é significativo e é um cenário ampliado, muito maior do que aquilo que a gente tinha anteriormente no cenário em que nós estamos. Outro aspecto que traz uma nova dimensão, que é necessário, né, assim como acontece no período pós-exílio, na época de Esdras, de Neemias, é necessário repaginar o novo momento, é quando a gente observa, né, o que aconteceu no cenário da nossa tradição histórica de prática cristã muito associada à frequência do templo nos encontros dominicais, né? A gente sabe que a proposta bíblica primordial é treinar discípulos de Jesus que devem procurar ser sal e luz para que eles sejam igreja onde é que eles estiverem. Mas a força maior da nossa tradição meio que consagrou, né, que um bom cristão é o que frequenta o ambiente sagrado, a dita casa do Senhor, né, junto com os irmãos, para louvar a Deus no dia especial. E por mais que a gente apresente ideias aqui e ali, no fundo, nesse subconsciente evangélico, a gente tem essa relação de fidelidade e de espiritualidade por essa presença lá. Até uma falta, uma necessidade. Muita gente diz assim, olha, eu não estou me sentindo bem porque eu não fui
ao culto no domingo passado. É como se eu estivesse devendo alguma coisa. É como se fosse uma duplicata, uma em aberto. É como se eu tivesse aí, né, um boleto e que precisa ser acertado. Eu não sei se tem juros ou correção monetária nele. E diante dessa circunstância, a gente vê de repente um redimensionamento da realidade. Ou seja, nós não podemos mais ir ao templo como íamos antes. Aquele lugar de conforto e de esperança se tornou um ambiente onde pode haver uma problematização da vida. Problematização ao ponto de até mesmo arriscar a continuidade da vida. Alguns, numa reação contra isso, entendem, não, isso não é possível, a gente precisa continuar fazendo isso de qualquer maneira. Outros ficam assustados. O que acontece é que boa parte da comunidade religiosa se desprendeu dessa realidade porque acostumou a passar os domingos agora num contexto mais familiar e solitário. E isso traz um novo momento para as igrejas. A maior parte delas não tem mais o mesmo número de frequentadores ou mesmo de membros. Muitas pessoas parece que se desligaram daquele temor de que a sua ausência, o seu distanciamento da comunidade da fé poderia ser um fator problematizador da sua vida. E então agora eles descobriram, ou pelo menos entendem, que é possível ser um bom cristão sem aquela necessidade. E para ampliar esse horizonte, nós temos uma outra realidade que, enquanto algumas pessoas simplesmente se isolaram ou se distanciaram, muitas descobriram a nova espiritualidade digital. Isso quer dizer que a pessoa agora teve acesso a um mundo que ela não frequentava tanto e percebeu que existem novas ideias, existem outros pregadores, outros ministros da fé. Alguns falam até melhor do que o meu pastor, que eu conheço há tanto tempo, né? Aquela pessoa diferente daquele que eu conheço da minha paróquia, da minha comunidade. E olha, até disse coisas que eu nunca tinha ouvido. E olha, pareceu até mais inspirativo, pareceu até conhecer mais. Então, será que não é mais interessante, mais cômodo ser um bom cristão digital e evitar uma série de dissabores da comunidade e continuar, entre aspas, se alimentando das coisas de Deus? E assim podendo, né, ter um cristianismo de certa forma mais confortável. E muita gente migrou para essa realidade. Não só para essa realidade de consulta, né, aos possíveis auxílios internéticos e digitais, mas migrou para uma realidade na qual a pessoa agora também entra num processo de descomprometimento com a sua relação de fé e comunitária. Ele agora é um consumidor, ele vai ver onde é que tem uma melhor palestra, uma melhor mensagem, alguma coisa que pode realmente ser útil na sua opinião. Esse novo cenário também nos traz desafios que se tornam mais proeminentes quando a gente reflete naquilo que pode ser percebido como um caminho de escapismo. Escapismo que vai, eu diria, em duas direções. Talvez um escapismo significativo esteja relacionado com a busca de sensações mais expressivas, mais intensas, que possam funcionar de alguma maneira como uma panaceia, como um elemento que pode atenuar a nossa dor. Então não só a gente vê um consumo de medicamentos, de entorpecentes, de coisas que de alguma maneira passam a ser utilizadas como uma espécie de elemento atenuador, o consumo de alimentos
não saudáveis, que inclusive trouxe a muita gente sobrepeso, e a sexualidade desenfreada e uma sexualidade que se multiplica com perfis onde se percebe a busca de um gozo pleno que parece trazer uma insatisfação maior. Então multiplicam-se as alternativas, aquilo que se aproxima até mesmo do grotesco e do bizarro. Muitas vezes você pode observar sugestões de como que a sexualidade deve ser feita, ou deve ser exercida, ou partilhada, né? E a coisa chega ao cúmulo de pessoas que dizem que se casam consigo mesmas, né? E têm um bom relacionamento, e às vezes ficam um tempo sem falar consigo mesmo por causa de desentendimentos profundos. E a coisa de fato se aproxima de elementos assim extremamente imprevisíveis, o que é ampliado exatamente pelas alternativas cibernéticas e digitais, onde as relações interpessoais são prejudicadas na busca de um prazer intenso, alienante, que parece se desdobrar em insatisfação e até uma ruptura profunda consigo mesmo. Esse desafio é forte porque mostra para nós a intensidade da dor, a busca de um caminho de autonomia, autossuficiência, de lidar com isso de uma maneira alienante, problemática e difícil. E para as comunidades da fé, isso representa um desafio maior, porque nós estamos muito acostumados a pensar a sexualidade principalmente do ponto de vista da sua normatividade, do seu papel na construção da família e da sociedade, enquanto outros elementos aparecem muitas vezes num segundo plano. Está aí um desafio que, no nosso modo de entender, parece ter sido ampliado nesses últimos anos de intensa dificuldade de lidar com o momento. Outro aspecto escapista e, de certa forma, também marcado por uma alienação intensa, tem a ver com o desdobramento das perspectivas escatológicas da comunidade da fé. A gente sabe muito bem, né, que a tendência predominante no nosso ambiente religioso é muito marcada por um catastrofismo, né, uma espécie de escatologia que enfatiza muito o desfecho da história, entende todo e qualquer movimento desconfortante no cenário internacional e particularmente no Oriente Médio e região como de fato o desfecho último da história. E esse tipo de pensamento, de proposta que foi alarmado mais intensamente, é exatamente porque textos como Lucas 21 citam, por exemplo, guerras e epidemias, né, e terremotos, e desastres naturais e do contexto geopolítico, que pode ser bem percebido em diversos momentos da história humana, mas que nesse momento aparece de modo muito acentuado. Então é impressionante observar a quantidade de vídeos alarmistas, colocando de fato a proposta de que nós não temos praticamente mais tempo adiante, estamos no cenário do tempo do fim e, portanto, é necessário se preparar imediatamente. Tenho visto pessoas que perderam o seu sossego, que estão alarmadas, tentando se desfazer das suas coisas, fazendo uma pergunta se realmente dá tempo de fazer mais alguma coisa, porque agora não tem mais jeito. Parece que, de fato, o anticristo está ali esperando alguns minutos para se apresentar. Essa postura faz com que a pessoa redefina a sua vida. Ela se entrega a sentimentos como desesperança, como medo,
como falta de qualquer expectativa em relação ao futuro, ela desiste em grande parte do seu compromisso com a comunidade da fé, com a missão, com a ideia de ser sal e luz, porque não há mais nada que a gente possa construir, porque o fim já chegou. E encerrando essa nossa avaliação desse cenário, o outro fator preocupante e que tem trazido uma nova situação é a expressão clara da beligerância e da militância em função de causas específicas. Nós temos uma espécie de fragmentação. Ao meu ver, a perda da consciência do entendimento da história, a falta de uma boa formação da história do pensamento, da filosofia, a limitação cultural que permite o indivíduo ver somente o cenário dentro de uma perspectiva cultural muito limitada, sem entender contornos e cosmovisões diferentes, uma leitura bíblica superficial, prejudicada, às vezes amordaçada por teologias muito particulares e limitadoras, criam todo um processo em que há uma feudalização da fé cristã evangélica, onde cada indivíduo ou pequeno grupo forma o seu castelo, levanta a sua bandeira, busca uma identidade particular, perde as referências humanas, afetivas, de comunhão, de relacionamento e defende uma bandeira abstrata em nome de uma determinada verdade que, ao que se sugere, é inegociável. E essa beligerância se vê no meio religioso, no meio evangélico, mesmo fora dele, se vê nos ambientes políticos e hoje com um fator agravante, porque o indivíduo pode fazer o seu projeto bélico nas redes sociais, onde ele está menos exposto, onde ele usa um pseudônimo, onde ele pode trabalhar de maneira não saudável a sua situação de instabilidade pessoal e ao mesmo tempo se afirmar-se e entender que tudo que ele está fazendo é por uma causa maior e superior. É surpreendente, né? O que a gente pode observar é que quando essa militância floresce, o rosto do outro desaparece. Perde-se essa relação interpessoal profunda da fé cristã, perde-se esse conceito de valor fundamental de amar o próximo, perde-se essa teologia da Galileia, né, de Jesus com os 12, a questão de passar vida, valores, amor, ensinamento, verdade de Deus, e numa situação de distância, a partir de uma individualidade adoecida, nós estabelecemos os nossos lemas e as nossas causas e assim passamos a guerrear em nome de uma pretensa verdade. Esse cenário me parece um cenário dolorido, um cenário que vai exigir um olhar atento, um cenário perigoso, porque ele pode nos envolver também em algum tipo de convite à batalha, e um cenário que precisa de um olhar misericordioso, terapêutico, paciente e que possa lidar com essa situação. Então, o que a gente pode dizer nessa nossa reflexão sobre o assunto é que o momento é bastante difícil. O momento exige uma repaginação. O momento exige uma atenção particular e a gente está acostumado, né, como profissionais do pastoreio a fazer as coisas de uma forma, de um jeito, é necessário prestar atenção que novos contornos estão diante de nós e que isso exige atenção, estudo mais aprofundado
e uma abordagem pastoral cuidadosa, atenciosa, bem informada e especialmente misericordiosa numa situação como essa, para devolver ao povo de Deus a sua esperança, para ajudá-los num caminho de busca de uma terapêutica maior e completa e para fazê-los sair, eu diria, da periferia da fé, para retomar um caminho de proposta de sintonia com a teologia que envolve a proposta do reino de Deus e o compromisso com a missão. Meu desejo é que Deus abençoe a todos e nos ajude nesse encontro tão especial que foi programado exatamente para lidar com todas essas questões dos novos tempos e os novos desafios. Diante de tudo que nós pudemos refletir e pensar quando falamos desses novos tempos, dos novos desafios, a pergunta é que proposta, que atitude, que caminho a gente deve tomar no contexto da realidade evangélica, da realidade pastoral do momento atual. Eu começaria abordando a necessidade de um retorno saudável, atencioso e sensível às Escrituras. Me parece que, em grande parte, nós temos sido reféns de uma particularização na nossa abordagem bíblica. É bastante comum vermos pessoas, por exemplo, que, quando olham o texto bíblico, o enxergam quase que exclusivamente do ponto de vista de uma leitura sociológica. Outras pessoas, outros grupos têm caminhado numa direção excessivamente mística e num caminho de verdadeira alienação através de uma espiritualidade questionável. Aquilo que envolve a preocupação com a doutrina, com a verdade, em grande parte tem se degenerado num caminho de levantamento de bandeiras particulares, onde elementos secundários passam a ter o papel preponderante de identificação de fidelidade e lealdade a Deus. A situação atual exige uma repaginação, um retorno ao texto, mas um retorno, eu diria, mais amplo. O texto bíblico é belo, com suas narrativas, com os seus textos que apresentam uma discussão da relação entre Deus e o ser humano. Nós temos diversidade literária, temos aspectos pessoais profundos, diálogo muito intenso com a realidade existencial que está presente na cultura contemporânea. Nós temos elementos onde estão entremeados aspectos teológicos, sociológicos, espirituais, psicológicos, e parece que nem sempre esses elementos estão sendo percebidos. É como uma vitamina mista da qual queremos separar um ingrediente específico. Então, o retorno às Escrituras e um retorno talvez menos voltado para o desejo de dominar o texto, para fazê-lo funcionar numa pragmática imediata, mas uma postura de ser dominado pelo texto, ser atingido por ele, de ser sensibilizado. Quem prega, por exemplo, precisa receber a pregação antes, a mensagem no seu coração. Isso tem que mexer com a sua vida de uma maneira intensa e significativa, senão não será mensagem. O segundo aspecto fundamental é que nesse desvario, nesse descompasso, nessa situação disforme dos nossos dias, a comunidade da fé precisa estender uma mão de misericórdia
É claro que nós temos uma diretriz nítida na Bíblia do que significa verdade. É complicado quando gente dominada por um relativismo tenta dizer que o discurso bíblico pode quase que concordar com qualquer postura. Esse esvaziamento, ele é problemático, mas por outro lado, o apegar-se à definição da verdade pode ser dominado por um caminho sombrio de apresentação dessa realidade destituída do seu componente, que é uma contrapartida significativa que envolve amor, afeto, é a teologia com lágrimas, né? Eu acho estranho, por exemplo, quando alguém divulga tanto a existência das penas eternas e do juízo de Deus e não é capaz de sensibilizar-se com isso, não consegue chorar como Jeremias ou lamentar como o apóstolo Paulo. Descreve isso de uma maneira um tanto quanto distanciada dessa sensibilidade bíblica. Portanto, nesse momento de caos, quando a gente descobre que certos elementos decisivos do coração das pessoas está muito relacionado com aspectos que mexem com a sua sensibilidade profunda, é exatamente com atitude de misericórdia, com atitude de atenção à dor do próximo, com atitude intencionalmente terapêutica e voltada para uma realidade de sensibilidade maior, é o caminho que devemos tomar. E finalmente, é preciso considerar como lidamos com aquilo que é difícil para todo mundo que vem do ambiente religioso e teológico, que é a importância da novidade. Como nós temos todo um trabalho, né, bem definido na nossa trajetória de formação, nós nos apegamos às raízes, nós refletimos sobre a história, nós fazemos referência às bases do passado, a gente tem essa preteritofilia, essa postura de guardião da tradição, né, de observar os fundamentos. A dificuldade é que esse tipo de atenção e postura destemperado, sem o mesmo impulso de criatividade, sem cantar ao Senhor um cântico novo, sem o irromper do aspecto que faz com que a força da tradição consiga ser relida de uma maneira que o passado venha conversar com o futuro através das boas ações adequadas do presente, nós estaremos em dificuldades. Eu acho interessante me lembrar aqui, por exemplo, de uma reflexão do Gerhard von Rad, famoso teólogo do Antigo Testamento. Von Rad disse uma frase que marca a minha memória, quando ele disse que Israel precisava a cada geração tornar-se Israel novamente, no sentido de, através de suas celebrações memoriais dos atos redentivos de Deus na história, Israel retomava a redefinição da sua identidade na direção da construção do futuro. Então, nesse aspecto, a igreja precisa ser menos preteritófila, né? No sentido de procurar um caminho significativo de valorizar a criatividade, de valorizar elementos de diálogo com a cultura contemporânea, de valorizar o ambiente novo digital, de perder um pouco desse aspecto que tudo que surge de novo de alguma maneira tem associação com o mal, com o apocalipse, com o anticristo, com o fim do mundo, de modo que nós não conseguimos tantas vezes ficar inseridos na cultura contemporânea e o nosso potencial de abençoar os outros acaba esvaziado.
uma crítica interessante dita pelo pensador Francis Schaeffer alguns anos atrás. Ele dizia que o lamentável é que quando o cinema surgiu, né, a força da sétima arte, boa parte das igrejas evangélicas na América do Norte tiveram uma postura de total repúdio, de jogar fora a criança com a água do banho, e diabolizaram completamente a sétima arte e demoraram muito para entender o seu potencial de comunicação e a sua condição de moldar a próxima geração. E nesse sentido, a próxima geração cresceu sob uma influência muito esvaziada da influência cristã naquele contexto. Então, sejamos capazes de dar bons passos nessa direção. E que Deus abençoe nossa vida, nosso ministério e especialmente nosso coração no relacionamento adequado com o Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.